Seguimos então com o Colombo, porque a desoneração da folha de pagamentos ainda é tema aqui no Jornal da Manhã, né, Colombo? É isso aí, esse projeto que prorroga por mais 4 anos a desoneração é aguardado, a votação é aguardada com muita expectativa por 17 setores da economia que mais empregam, né? A gente vai conversar agora com o... nós estamos no break, então daqui a pouquinho a gente vai conversar com o senador Efraim Filho para entender um pouco mais disso que vai ser votado, já foi votado em comissão e vai ser votado em plenário. Por que há tanta expectativa pelo avanço desse projeto que substitui alguns impostos e, de certa forma, significa também um desconto na carga tributária desses segmentos que mais empregam. Isso surgiu, era para ser temporário, para manutenção de emprego durante um período de crise, mas como o país passa por quase 10 anos de crise permanente, desde 2013 até agora, ele foi sendo renovado, e esses 17 setores da economia dizem o seguinte: olha, se voltar aquela carga anterior, eu não tenho como manter o número de empregados que eu tenho hoje, não tenho como manter o número de funcionários que eu tenho hoje, então vou ter de demitir. Ou, na melhor das hipóteses, não vou ter de demitir, mas não vou poder contratar, não vou conseguir gerar emprego. A gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho. Não deixa de ser importante também ressaltar que o Congresso Nacional voltou a discutir projetos. São alguns específicos sobre os quais rezam algum acordo, né? Esses, por exemplo, que nós estamos tratando agora, esse dos 17 setores da economia, da desoneração da folha, né? Há uma entrada muito grande desses setores no Congresso Nacional. São setores que conversam muito de perto com deputados e senadores. Então, isso transcende questão de governo, se tem base, se não tem base, se o deputado tal foi beneficiado ou não com emenda, se o Arthur Lira foi beneficiado ou não com a Caixa para aliados dele. Isso transcende essas questões menores, porque a gente está falando de setores que têm um lobby muito bem feito no Congresso Nacional, e aqui não me refiro à expressão de maneira pejorativa de maneira nenhuma. São segmentos da economia que conversam muito de perto com os parlamentares. De qualquer maneira, não deixa de ser importante, porque a gente está falando do projeto das offshores, está falando do projeto da desoneração da folha de pagamento. É um sinal de que há vida no Congresso Nacional. Lembrem-se que até antes de começar o conflito no Oriente Médio, a notícia era a paralisia do Congresso Nacional. O Congresso Nacional parado, descontente, essencialmente com 2 aspectos. Um deles, a intromissão indevida do Supremo Tribunal Federal na avaliação de gente no Congresso, né? O Congresso tinha, de certa forma, parado para discutir até onde o Supremo pode ir, como estabelecer limite ao Congresso. E a outra razão, essa discussão eterna e permanente sobre o espaço que os partidos políticos devem ter na esplanada dos ministérios. Quem fica com esporte, quem fica com portos e aeroportos, a Caixa Econômica vai fechada, não vai fechada, também estava parado por isso. Então, há sinal de vida no Congresso Nacional. 7h54. Repita. 7h54. Já podemos conversar com o senador Efraim Filho, que já estava aqui com a gente nos ouvindo, né, senador? Então, bom dia ao senhor e bem-vindo mais uma vez à nossa programação aqui. Colombo, Lídia, bom dia a vocês, uma grande alegria poder participar. Saudação a todos os nossos telespectadores, internautas, ouvintes, aqueles que por todas as plataformas nos escutam. E como autor do projeto da desoneração da folha de pagamento, Rafael, dizer que você está realmente dominando o assunto, viu? Fez uma análise geral, é conhecedor do tema, trouxe aspectos importantíssimos. E o que é que significa, né, esse tema às vezes tão árido, tão técnico e orçamentário, desoneração da folha de pagamento? Ele traz uma mensagem muito clara: quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar, porque o nosso sistema tributário hoje, que está esgotado, e esse tema dialoga com a reforma tributária, ele passa a mensagem inversa, né? Ou seja, quanto mais empregos eu gero hoje, mais impostos eu pago, porque o imposto é sobre a folha de pagamento, e foi exatamente esse benefício que esses 17 setores que mais empregam conseguiram, e tem, claro, na vida real demonstrado que se voltar a serem onerados, a pagarem mais impostos, eles terão de reduzir gastos, reduzir custos, e por isso se estimam mais de 600 mil demissões no país por esse aumento de carga tributária sobre folha de pagamento. É por isso que aprovamos no Senado, na Câmara, houveram mudanças,
e hoje, no plenário, está agendado pelo presidente Rodrigo Pacheco para que a gente possa trazer essa votação final. Senador, eu vou abrir agora espaço para os nossos comentaristas participarem dessa conversa também. Amanda Klein, vamos começar com você. Senador, bom dia, prazer em falar com o senhor. Senador, não seria de alguma forma, eu sei que o governo passado até tentou isso através daquela carteira verde-amarela, mas quando a gente fala em desoneração da folha de pagamento e parece haver um consenso de que, de fato, o emprego é muito onerado e é caro para o empresário pagar todos esses impostos, né? Ou seja, fica caro para gerar emprego, não seria melhor que se fosse talvez discutido ou no âmbito da reforma tributária ou no âmbito de um projeto de lei que abarcasse todos os setores e que falasse de forma mais geral para a economia? Sem dúvida, Amanda. O grande sonho e o ideal é a gente chegar ao cenário da universalização ampla para todos os setores da economia da desoneração da folha de pagamento. O grande problema é que muitas vezes o ideal é o inimigo do possível. E hoje, esse imposto sobre folha de pagamento ainda é uma das fontes que o governo utiliza para poder cobrir o rombo da Previdência. Então, tem que se buscar uma forma de substituir, né, essa arrecadação. E a previsão de haver essa discussão é na segunda fase da reforma tributária. Essa primeira que está em discussão são os impostos sobre consumo e a segunda fase será os impostos sobre renda e patrimônio, aonde se insere essa discussão da desoneração da folha de pagamento. E concordando com você, veja que um movimento que tem acontecido na vida real é a chamada pejotização, né? Ou seja, transformando o empregado CLT em pessoa jurídica, porque reduz o número de encargos. Você tem também a automação, ou seja, empresas substituindo a presença do empregado pela tecnologia. Claro que isso gera um problema para pais e mães de família que estão na fila do desemprego, jovens que querem uma primeira oportunidade. Por isso que estimular de forma diferenciada esses setores que são intensivos em mão de obra é importantíssimo. E quem está inserido nessa categoria, aí eu acho que muita gente se pergunta, é o setor de transportes coletivos, a indústria têxtil, a indústria da proteína animal, os call centers, o setor de comunicação, o setor de tecnologia, a construção civil, né? São 17 setores no total que empregam muita gente no Brasil. Senador, o Dantas quer fazer uma pergunta para o senhor também. Diga lá, Cláudio. Senador, bom dia, tudo bem? Eu acho que o senhor tocou nos pontos principais, né? Se a gente tem mais geração de emprego, a gente tem mais renda e a gente tem pagamento mais impostos, ou seja, aumenta a base tributária e se compensa ou até se melhora a arrecadação. Então não faz sentido justamente a gente olhar. É claro que esse PL ele é emergencial porque está prorrogando essa desoneração, que, como eu disse no bloco anterior, teve um impacto aí, um crescimento na geração de emprego de 15,5%, né? E comparando com aqueles setores em que houve a reoneração desde 2018, é um crescimento mais do que o dobro, maior que 2 vezes, né, a geração de emprego. Ou seja, essa desoneração ela é eficaz. Não é o caso de se, efetivamente, o senhor falou de automação, o senhor falou de necessidade de proteção do empregado, né, nesse momento desafiador. Não seria o caso de, a partir da aprovação dessa desoneração, se retomar uma discussão justamente de um choque na geração de emprego do país, uma discussão séria sobre esses desafios que se colocam nesse momento de tecnologia, de serviços? Dantas, exatamente nesse sentido. E veja que no Brasil, quem mais emprega é o setor de comércio e o setor de serviços, né? O agro é muito forte na exportação, você tem a indústria, né, com toda aquela presença, mas é o setor de comércio e serviços quem mais emprega e quem mais paga impostos no Brasil. E são eles, exatamente, que estão, né, dialogando com esse tema da desoneração da folha de pagamento. E é muito importante também, um tema que você citou, a questão do prazo, né? Ou seja, nós temos que estar atentos para poder votar logo essa matéria, para dar segurança jurídica a essas empresas, para que elas possam saber em que regime tributário, qual é a conta que elas vão pagar em 2024.
porque senão elas ficam ali com o freio de mão puxado e evitam de abrir novas filiais, de ampliar seus negócios, e isso é que viabiliza a eficiência da política pública para contratar mais pessoas, pais e mães de família, jovens que querem uma primeira oportunidade, porque o maior programa de transferência de renda, o maior programa social do Brasil tem de ser a geração de empregos. Essas pessoas querem oportunidades para, com o suor do seu rosto, poder colocar o pão na mesa da sua família. E quando você falou da equação das contas, é preciso deixar claro, o desafio agora não é de uma mera equação financeira, não é fazer conta, o desafio do Brasil não é simplesmente arrecadar mais, é gerar mais impostos, oportunidades, reencontrar o rumo do desenvolvimento, recuperar empregos perdidos na crise, e é com isso que esse projeto dialoga. E veja que se tiverem demissões, tem uma conta salgada que sobra para o governo. O governo vai ter que pagar o seguro-desemprego de quem for demitido. Com um tempo, essas famílias que estão desempregadas podem ir para programas de transferência de renda. Então, o mais sábio é realmente o governo não impedir a votação no plenário e que o nosso projeto possa ser aprovado no dia de hoje, caminhando esse crescimento da economia e da geração de empregos. Senador Efraim Filho, do União Brasil, líder do partido no Senado, muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Esperar que hoje essa vitória seja confirmada no plenário do Senado Federal.